Existe uma voz que não grita, uma presença silenciosa que aos poucos inquieta o coração. Enquanto o mundo corre, alguns escolhem parar, escutar, responder. O sacerdócio não nasce apenas de um sonho humano, nasce de um chamado, e todo chamado exige coragem. Sou o Padre Wellington, reitor do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Patrocínio, Diocese de Franca. O seminário é uma instituição da Igreja que desde o século XV foi instituído para formar os futuros padres, com uma formação integral, com uma formação dentro de um processo em que eles vão amadurecendo cada vez mais o chamado, o discernimento, para terem a postura de Cristo, bom pastor, para com toda a comunidade. A formação sacerdotal começa nas pequenas coisas. Antes do altar, existe disciplina. Antes da missão, existe silêncio. Antes de cuidar do povo, aprende-se a cuidar da própria alma. A formação sacerdotal, ela trabalha de modo especial para a dimensão integral do ser humano. Então, os jovens, quando entram no seminário, depois de serem acompanhados pela pastoral vocacional, de modo especial, 4 dimensões nós trabalhamos com os seminaristas. A comunitária, que perpassa todas as outras dimensões, a vida comunitária, e tudo depende do seu relacionamento uns com os outros, mas a partir dessa vida comunitária a gente trabalha muito a dimensão espiritual, e quanto que ela é importante, necessária para se configurar cada vez mais a Cristo Jesus. Tem também a dimensão intelectual, que é muito importante para poder dar razões da própria fé, de modo especial no mundo de hoje. Temos também a dimensão pastoral, onde os seminaristas vão estar envolvidos nos trabalhos nas paróquias, para que possam cada vez mais, conhecendo o povo de Deus, se colocar a serviço do reino do Senhor. E tem também a dimensão humana, que é a base, o fundamento para que possa se viver todas as outras dimensões, porque a graça supõe a natureza. Então a pessoa precisa estar firme naquilo que são suas convicções, naquilo que é conhecimento de si mesmo, para poder dar uma resposta cada vez mais madura. Olha, um futuro padre, eu acho que de modo especial, o povo de Deus. Lógico que ela procura um padre que seja inteligente, que tenha muita sabedoria. Lógico que o povo quer um padre que tenha uma proximidade. Mas de modo especial, eu acredito que o povo quer um padre santo. Alguém que saiba ser realmente um reflexo da presença de Cristo no mundo. É isso que as pessoas esperam, e que a igreja espera de um padre, que seja alguém que realmente ame como o próprio Cristo nos amou. O chamado é uma graça muito grande, que é um mistério que aqueles que não têm fé às vezes não conseguem nem compreender como que isso se realiza. Mas é uma experiência profunda que a pessoa vai experimentando, de ser amado por Cristo. E a partir desse amor, a pessoa se sente impelida a dar uma resposta ao Senhor. É claro que é necessário a ajuda de intermediários, outras pessoas que vão ajudando a pessoa a ir discernindo, mas aquilo que já existe, esse chamado que é próprio da pessoa para no seu relacionamento com Deus. A iniciativa é sempre de Deus, é Deus que chama, não é a pessoa que se coloca à disposição, mas a partir desse chamado de Deus, a pessoa vai experimentando no seu íntimo uma inquietação, enquanto ela não consegue responder, perceber onde Deus a quer, o seu coração não se acalenta. Por isso, a importância do jovem nessa inquietação, nessa provocação que o Senhor realiza na vida dela, ela ir buscando, dialogando com os padres, dialogando com membros da igreja,
para poder perceber o que Deus realmente quer na vida dela. E aí, quando a pessoa consegue reconhecer, né, esse chamado de Deus, o que Deus quer, ela sente que ela tem um lugar no mundo, né, e o lugar dela é onde Deus quer, e com certeza ali ela consegue responder com fidelidade e com amor. Ser padre não é apenas aprender teologia, é permitir que Deus molde o coração. A formação é humana, espiritual, intelectual, pastoral. Aqui cada dia prepara homens para servirem almas. A vida espiritual é importante não só para aqueles que estão no serviço vocacional, né, como resposta a um chamado de Deus, mas para todo ser humano. Esse vazio existencial só é preenchido a partir de uma espiritualidade, de uma crença num Deus verdadeiro, né, Criador de todas as coisas. Se não há espiritualidade, há o vazio humano. Há sempre a busca do homem numa resposta em preencher esse buraco aí do seu interior, que a sabedoria humana não preenche, que os bens humanos não preenchem, que a intelectualidade, por mais avançada que seja aí dentro das tecnologias, não vai absorver nunca. Só Deus preenche, né? Como disse Santa Teresa, tudo passa, só Deus basta. Os desafios hoje da juventude está em ter um paradigma. O jovem hoje, no geral, o ser humano não tem um paradigma, né? Não tem um modelo, não tem, porque o advento da tecnologia, sobretudo nos meios de comunicação, não existe história, né? A história é fumaça, um minutinho já passou, e dentro da caminhada do jovem específico, falando agora do seminarista, eles têm o mundo na palma da mão, né? Não existe mais o restrito. No meu tempo, você tinha os horários cumpridos. Assim, terminava às completas 9 horas, em torno das 9h30 no máximo, quarto e repouso. Hoje nós sabemos que é praticamente impossível isso, né? Porque o seminarista leva para o seu quarto, na palma da mão, na telinha do celular, o mundo e todas as coisas que ele traz. Então, a dificuldade para o jovem de hoje é ir se desligando dessa realidade que vai ultrapassando até mesmo a própria formação dentro do seminário. Porque o que ele precisa buscar e tem na mão, querendo ou não, está ali, né? A vocação, ela vai amadurecendo na medida em que o seminarista ou vocacionado vai introduzindo na sua vida diária Deus, através da oração pessoal, da oração que a própria igreja dispõe, né, predispõe nos horários, por exemplo, do seminário, né, rezando as horas do dia. A própria direção espiritual ajuda nisto, e sobretudo, estar em Deus, né, em todo o tempo. Esse chamado e essa vocação é discernida a partir de uma escuta de Deus, e claro, que a igreja vai ajudando os jovens nesse ponto. O seminário também é casa, lugar de amizade, de crescimento humano, de aprender a viver em comunidade. Porque um padre não nasce pronto, ele é formado todos os dias. Eu sou o Eduardo, tenho 22 anos e estou na etapa do propedêutico. Bom, eu fui ter uma ideia melhor do meu chamado vocacional mais ou menos em 2023, mas desde antes havia algumas pistas, né, desse chamado de Deus, e que foi se firmando justamente com um retorno a uma vida espiritual, a um retorno à igreja, né? Eu que sempre fui de família católica, apesar de não frequentar muito inicialmente, eu fui
retornando, graças ao estudo e graças a alguns apostolados online, eu fui retornando à vida espiritual. E com a vida espiritual eu fui conseguindo escutar mais a voz de Deus. E escutando mais a voz de Deus foi nascendo esse chamado. E chega um momento que a gente precisa dar alguma resposta, né? Então, mais ou menos em 2023, e a partir dali eu comecei a fazer os encontros vocacionais. Sou seminarista Cauê, estou no 3º ano da configuração. Depois que eu fiz essa adesão a esse chamado vocacional que o Senhor me faz, penso que mudou principalmente a minha relação com Deus. Isso refletiu também em todas as outras dimensões da minha vida. Esse relacionar com Deus que Ele é Pai e que Ele chama justamente a estar em comunhão com Ele, a viver em comunhão com Ele, um Deus que Ele é misericórdia, que Ele é amor. E esse relacionar com Deus, penso que também me ajudou nas minhas outras relações com a comunidade, com os irmãos, com o trabalho, no dia a dia do seminário, com as diversas atividades que desenvolvemos no seminário. Tudo isso então se passa pela forma com que hoje eu me relaciono com Deus. Não uma relação estritamente vertical, formal, mas uma relação de amor, de proximidade, de um filho que se relaciona com o pai e também se relaciona com os irmãos, com a comunidade, tudo aquilo que Ele me chama hoje, nos estudos, por exemplo, a conhecê-lo para cada vez mais amá-lo. Então penso que seja exatamente isso, a forma como que me relaciono com esse Deus amor, misericórdia. Sim, com certeza. Acho que desde o primeiro encontro vocacional que a gente faz nesse processo de discernimento para poder entrar no seminário, será que vou largar tudo, largar um emprego, largar uma vida planejada e depois também dentro do seminário, será que vou conseguir corresponder ao chamado, um chamado que ele é belo, ele é muito bonito, mas ele também tem a sua responsabilidade. Se Deus me der a graça de ordenar, serei presbítero, estarei à frente de uma comunidade, serei instrumento do Senhor, então isso tem uma responsabilidade. Esse medo, então, diante das dificuldades, mas é um medo que me convida justamente a me relacionar com Deus de forma filial. Se Ele me chama, Ele também me sustenta e me conduz e vai me conceder as graças para estar realizando e vivendo aquilo que Ele me chama, me convida. Eu sou o Paulo Gabriel, tenho 28 anos, sou médico anestesista e estou no 3º ano de seminário, o último ano meu da filosofia. E eu diria para aquele que sente essa inquietação vocacional, que sente esse chamar arder no peito, não tenha medo. Abri as portas do coração, escancarai para Cristo, como diria São João Paulo II, pois a vida com Cristo é sempre uma aventura. E ela se traduz sempre numa alegria que brota de estar na vontade de Deus, de saber que aquele que te ama nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai te dar a alegria e a esperança e, no fim, a vida eterna. O sacerdócio não termina na ordenação. Ali ele começa. O altar torna-se casa. O povo torna-se família. E o coração aprende a pertencer inteiramente a Deus. No dia 31 de janeiro deste ano de 2026, eu completei 6 anos de padre. E dentre tantos momentos marcantes que eu vivi no meu ministério, eu gostaria de destacar um. Logo no início do meu ministério, eu peguei o ônibus, no domingo à noite e fui para São Paulo, que eu ainda precisava fazer alguns paramentos, então eu ia no ateliê lá em São Paulo para fazer os paramentos. Aconteceu uma chuva torrencial em São Paulo, eu não consegui chegar em São Paulo a tempo, cheguei dentro de São Paulo no terminal do Tietê apenas à noite e a cidade de São Paulo praticamente tinha parado naquele dia. Então o terminal estava lotado. Eu estava vestido de padre, E de repente, no meio daquele caos, eu querendo remarcar a minha passagem, um homem me viu, me perguntou: "Você é padre?" E eu disse: "Sou." E ele me pediu uma oração, porque ele disse: "Padre, eu quero me libertar do vício, da dependência química."
faça uma oração por mim. E ali, no meio do caos de São Paulo, no meio do caos que foi aquele dia, no meio do caos que estava o terminal do Tietê, eu pude rezar, impor as mãos sobre aquele homem, rezar com ele e lhe conceder a bênção. Esse dia marcou e marca a minha vida e o meu ministério, né? E me faz todos os dias acreditar que vale a pena. Vale a pena ser padre, vale a pena dar a vida, vale a pena ser esse canal da bênção, da graça de Cristo na vida do seu povo. São vários momentos marcantes, né? Cada confissão que você atende, percebe que conseguiu ajudar alguém, cada unção dos enfermos, enfim, cada pessoa que você percebe que conseguiu ajudar um pouco, isso é tudo muito gratificante, né? Tudo isso vai fazendo com que a gente perceba que realmente vale a pena, né, entregar e toda essa doação para poder realmente perceber que tem ajudado as pessoas. Se arrisquem, né, que busquem responder o chamado que Deus faz, seja a vocação matrimonial, seja a vocação sacerdotal, que não criem resistências, né, mas possam buscar, né, descobrir qual é o chamado e com certeza vale muito a pena, né? Quando Deus nos chama e nós correspondemos ao chamado, é algo que nos realiza interiormente, né? Nos traz uma grande alegria por viver a vocação que Deus nos concede. Então você que é jovem, que está nos acompanhando, tem essas inquietações no coração, deixe Deus trabalhar e busque ajuda. Busque ajuda conversando com o padre na sua paróquia, que com certeza ele vai poder te orientar. Nós temos a pastoral vocacional, que tem um trabalho muito importante na diocese, com encontros vocacionais durante o ano todo. Então dê o seu sim, procure na paróquia, né, para que você possa participar desses encontros, que com certeza vai te ajudar, né, iluminar, né, na sua vida, no seu coração, aquilo que são suas inquietações, para que você vá confirmando se realmente é um chamado de Deus ou não. Por isso que a gente precisa da igreja, né, nos auxiliando, seja o seu padre na paróquia ou com a pastoral vocacional. Deus ainda continua chamando. Em meio aos ruídos do mundo, sua voz permanece, silenciosa, firme, profunda, e talvez esse chamado também seja para alguém que está assistindo agora. Toda vocação começa com um encontro, e todo encontro verdadeiro tem força para mudar uma vida inteira.